No Saber Direito desta semana, Túlio Silveira apresenta um curso sobre a implementação da inteligência artificial na advocacia e nos tribunais. O professor aborda os desafios éticos, legais, a eficiência, as tendências e perspectivas para essa ferramenta no universo jurídico. A aula 1 começa agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu me chamo Túlio Silveira, sou advogado, professor, doutorando em Direito, mestre em Direito e hoje nós falaremos sobre a introdução à inteligência artificial no direito dentro do nosso segmento do direito digital. A inteligência artificial veio para ficar. Como é que nós, cidadãs, iremos nos relacionar com a inteligência artificial e com o mundo do direito? Nós vivemos um momento disruptivo da história. Acredito eu que seja depois da Revolução Industrial, depois da descoberta e liberação da internet, a inteligência artificial é esse processo disruptivo. E hoje eu quero falar com vocês como isso vai influenciar junto ao direito, junto à advocacia e nas relações sociais. O objetivo desse nosso encontro é apresentar os conceitos fundamentais da inteligência artificial e explorar como esta tecnologia está impactando o direito, com foco no contexto jurídico brasileiro. Nós iremos explorar alguns conteúdos que são extremamente importantes para o nosso dia a dia e eu quero que você aproveite ao máximo esse nosso encontro. Quando nós buscamos entender o conceito de inteligência artificial, nós não podemos dissociar esse conceito daquilo que já foi estabelecido, daquilo que já foi apresentado desde a década de 50. E como esse conceito vai impactar nossas relações sociais. É muito importante que você que está nos assistindo e vai nos assistir em outro momento, entenda que esse processo disruptivo tecnológico influencia diariamente as nossas vidas. Quer seja quando nós solicitamos algo por meio de uma Alexa, quer seja quando nós solicitamos algo por meio de um outro dispositivo móvel, até mesmo o seu smartphone. Nós estamos sempre ali em contato com essa tecnologia. E como é que isso está impactando as nossas relações sociais? Como é que isso está impactando o nosso direito? Na ciência da computação, nós temos um conceito adjacente sobre inteligência artificial, onde nós temos sistemas capazes de emular, capazes de simular um pensamento humano, tarefas que normalmente seriam executadas pela inteligência humana, como raciocínio, tomada de decisões, análise de dados, aprendizado, interpretação de texto, interpretação de código, tudo isso em linguagem natural. Como em linguagem natural? A inteligência artificial atualmente simula o pensamento humano através de algoritmos e através dos seus sistemas pré-treinados. Se nós observarmos quando, por exemplo, nós pensamos e digitamos algo relacionado a um determinado produto, aquele dispositivo móvel, aquele aplicativo, certamente está trabalhando com base em inteligência artificial. Ele vai coletar os nossos dados, ele vai identificar os nossos costumes, o nosso gosto e vai sempre ali modelar aquilo que nós precisamos. Isso numa explicação sintética. A inteligência artificial, desse modo, ela vem simulando, emulando o pensamento humano, realizando tarefas que normalmente são realizadas pelo homem. O que nós não podemos deixar de lado, o que nós não podemos deixar de compreender é que a inteligência artificial é um processo acoplado a decisões humanas, pois o decisor, o núcleo central decisório continua sendo o indivíduo. Desse modo, nas relações sociais,
quando nós temos a busca pelas disponibilidades desses aplicativos, dessas aplicações, nós, como cidadãos, como cidadãs, teremos a nosso alcance um auxiliar poderoso, um auxílio poderoso para as nossas atividades. Ainda mais agora para as atividades voltadas ao direito e as atividades voltadas ao nosso dia a dia no judiciário e na advocacia. Para você compreender melhor, a inteligência artificial busca simular, e aí só para fixar o entendimento, ela busca simular todo esse processo cognitivo através de sistemas computacionais. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, mas na prática, como é que isso funciona, Túlio? Ela vai buscar interpretar dados, aprender com padrões e responder a questões complexas, o que antes era exclusivo do ser humano. Suponha que você, advogado, precise contratar um atendimento. Esse atendimento atualmente pode ser realizado por meio de uma inteligência artificial, que vai simular os padrões de atendimento e todas as técnicas de atendimento que era realizado por um ser humano, que era realizado por um indivíduo. Nessa perspectiva de simular todo esse entendimento, a inteligência artificial vem para acoplar novos conhecimentos, novas possibilidades, para que você, no dia a dia, consiga otimizar as suas tarefas. Nessa perspectiva de emulação ou de simulação do comportamento humano, é muito importante que você entenda que, para você conseguir construir de forma objetiva os algoritmos ou o treinamento da inteligência artificial, você pode muito bem pegar todo o teu conhecimento e jogar, incluir, upar, fazer o upload desse conhecimento dentro desse grande sistema algoritmo para que ele simule você, para que ele simule o teu pensamento. Mas lembre-se, você continua sendo o processo decisório. Muitas pessoas me perguntam, Túlio, como é que eu posso, então, começar a aplicar a inteligência artificial à minha advocacia? Como é que eu posso iniciar a aplicação da inteligência artificial ao meu negócio jurídico? Nós temos várias possibilidades dessa aplicação jurídica, desde a simples criação de scripts de atendimento até a emulação e a previsão de resultados nos julgamentos. Isso é muito importante, porque eu sempre digo, a inteligência artificial ela pode ser utilizada em todas as áreas da nossa atividade. Ela pode ser utilizada em todas as áreas dentro do meu escritório de advocacia. Nós veremos nas aulas posteriores como está sendo o uso da inteligência artificial pelos nossos tribunais. Então, hoje, o tema em voga é inteligência artificial. Quando nós trabalhamos a ideia de trazer esse grande sistema computacional para o nosso dia a dia, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que é um processo inevitável. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à inteligência artificial. A partir de 2020, quando houve a democratização do acesso pela OpenAI, disponibilizando o modelo GPT 3.0 e o modelo 3.5, nós tivemos um avassalador processo de disponibilização de informações, o que antes não era possível. Ou, se era possível, apenas e tão somente via redes de pesquisa como o Google. Hoje, com uma simples fala, com um simples toque, com um simples digitar, você consegue buscar todas as informações necessárias. Eu digo sempre o seguinte, para você utilizar qualquer inteligência artificial no direito, você precisa aplicar um método muito interessante. Esse método se chama META, é o acrônimo de mapear, educar, treinar e avaliar o resultado. Quando você utiliza essa metodologia para a aplicação da inteligência artificial no seu dia a dia, no direito, na advocacia, você vê uma melhora significativa. Eu vou voltar e vou falar sobre esse método. Não podemos deixar de comentar
a evolução da inteligência artificial e o impacto nos setores, principalmente no setor jurídico. Quando nós falamos que o nosso setor jurídico é aquele setor clássico, onde às vezes é um pouco avesso às transformações e às mudanças, não é isso que percebemos atualmente, pois notamos que o setor jurídico vem abraçando com significativa intensidade a inteligência artificial. Quando nós buscamos trazer o histórico da inteligência artificial, muitas pessoas podem pensar que é um assunto novo. Todavia, esse assunto já é retratado desde a década de 50, quando Alan Turing levanta questões sobre máquinas que são pensantes e introduz o famoso teste de Turing. Nessa perspectiva de que a inteligência artificial talvez não seja como nós a conhecemos hoje, aquilo que ela era em 1950, nós podemos notar sim uma evolução significativa. Sobre qual aspecto? Sobre a melhoria e a disponibilidade dos processamentos. Desde a década de 50 até a década de 1980, muito se falou sobre o processo do aprendizado de máquina, o processo do famoso machine learning, onde você colocava uma máquina para ser treinada em sistemas matemáticos, em equações matemáticas, para que a partir disso tivesse uma transformação significativa. E isso já vinha sendo usado em vários outros setores. Quer um exemplo? No setor médico, quando se iniciou os estudos sobre a aplicação de sistemas automatizados, sistemas automáticos com a utilização da inteligência artificial. De 1980 a 1990 do século passado, a inteligência artificial ganha força com a disponibilidade das estruturas computacionais. Daí sim, ela pôde desenvolver sistemas, desenvolver algoritmos mais complexos. A partir da década de 2000 até hoje, a inteligência artificial se tornou uma prática corriqueira no nosso dia a dia. Mas é somente nos idos de 2020, 2021, que ela toma uma proporção maior e gera uma democratização para toda a sociedade. Existem vários modelos de inteligência artificial. Existem várias aplicações, vários aplicativos de inteligência artificial. Desde o ChatGPT, passando pela Claude, Gemini, Adaptec Pro.ai e outros dispositivos que auxiliam no dia a dia da advocacia, no dia a dia do sistema judiciário, no dia a dia da sociedade. Quais são os impactos significativos que talvez você esteja se perguntando nesse momento? Eu posso afirmar para você que, dentro da área jurídica, da área da educação, da área da saúde, vários têm sido os impactos. Nós temos um exemplo muito interessante na área médica, onde o sistema de inteligência artificial já está sendo utilizado para realizar leitura de laudos médicos, para realizar a análise de laudos médicos, de exames. Na educação, nós temos aí uma infinidade de disposições para que você possa estudar utilizando essas aplicações, utilizando essas ferramentas, mesmo sem ter que sair de casa. No direito não é diferente, na advocacia não é diferente, no nosso sistema judicial não é diferente. Eu participava de uma convenção e tive a oportunidade de, naquela convenção, ministrar uma palestra sobre inteligência artificial aplicada à advocacia, aplicada ao direito. Naquele exato momento, eu fui interpelado nos corredores, onde um colega mostrou a preocupação no sentido de que será que o judiciário não iria perceber que aquela peça jurídica foi elaborada utilizando uma inteligência artificial? Ao que lhe respondi,
Mas será que um juiz humano analisará a sua petição inicial? Será que realmente ali naquele despacho inicial, para identificar se a petição inicial preenche os requisitos do 319, vai ser feito por um juiz humano ou será que pode ser feito por uma inteligência artificial? Hoje nós temos que entender o seguinte: a inteligência artificial, sob o ponto de vista prático, pode ser utilizada em qualquer área do nosso dia a dia, em qualquer área da nossa atividade. Na advocacia, no direito, não é diferente. Então, quando nós percebemos que uma das condições essenciais para a utilização da inteligência artificial, por exemplo, no direito, é a possibilidade da automação de análise de documentos, a análise preditiva de resultados de julgamento e suporte ao cliente, isso vem trazer, sim, um novo paradigma para o direito, sem levar em consideração como é que nós hoje já estamos, ou como é que hoje nós podemos utilizar essas ferramentas que estão disponíveis. Mas eu tenho aqui uma crítica inicial a fazer. Como nós iremos entender a aplicação desses algoritmos no nosso dia a dia? Como nós iremos conceber a aplicação dessas condições na nossa atividade profissional? A minha tese de doutorado está sendo desenhada em cima de uma condição muito interessante. A hipótese do problema que eu estou tentando resolver, e eu resolverei trazendo uma proposta concreta para a academia, para o legislativo e para o nosso sistema de justiça, é o seguinte: hoje nós não sabemos ainda como esses algoritmos irão se comportar diante de várias possibilidades. Nós temos um caso interessante nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, onde eles implantaram um processo de análise preditiva para verificar a possibilidade ou a provável reincidência de um indivíduo para ser utilizado na análise do levantamento da pena e do encarceramento ou não do indivíduo. Nessa perspectiva, o que me preocupa enquanto profissional do direito não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs. E aqui o termo robô não se refere àquele autômato que recentemente talvez você tenha visto na TV, onde a Tesla disponibilizou o Optimus para quem quiser acessar, mas no sentido de ferramentas que irão indexar um determinado problema para se chegar a um determinado resultado. Então, o núcleo central, na minha perspectiva atual, para que a gente faça uma reflexão, é que no direito nós estamos de forma bem inicial, bem incipiente, mas o potencial é enorme. Trazendo esse caso dessa aplicação de reincidência do Wisconsin nos Estados Unidos, o que nós precisamos entender? Ainda que tenhamos a regulamentação da inteligência artificial no judiciário, e o CNJ está trabalhando a atualização da resolução 332. Recentemente, foram 3 dias de audiência pública para tratar desse assunto. Tramita perante o Congresso Nacional projeto de lei 2338, que regulamentará o uso da inteligência artificial. Nós falaremos desses 2 dispositivos de regulamentação. E o que me faz abrir a mente para uma reflexão profunda é que estamos em uma fase inicial no direito. Nós precisamos entender que o potencial é enorme. Como é que nós iremos aplicá-lo efetivamente para que os direitos e garantias fundamentais do cidadão sejam atendidos? Então, quando nós trabalhamos a perspectiva de que não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs, eu estou defendendo, na minha tese de doutoramento, que o sistema de justiça, o legislativo, precisa mergulhar profundamente nesse tema e entender que o indivíduo continua ou continuará sendo
o centro decisório desse processo. Continuará sendo o centro de supervisão e avaliação desse processo. Nessa perspectiva de avaliação desse resultado ou dessa ideia, quais são os tipos de inteligência artificial que nós temos disponíveis? E aqui eu quero falar para você, advogado, advogada, profissional do direito, magistrado, assessor jurídico ou qualquer profissional que atue nessa área. E quero trazer de forma bem didática as ideias que nós temos concebidas sobre os tipos de inteligência artificial. Conceitualmente, nós temos 2 tipos de inteligência artificial. Não aprofundarei tecnicamente em termos de desenvolvimento de sistemas, mas nós temos hoje a dita IA fraca, ou a inteligência artificial limitada, que é projetada para tarefas específicas. Você quer um exemplo? O ChatGPT é uma inteligência artificial que é projetada para responder perguntas. Nós temos outras inteligências artificiais, por exemplo, o chatpdf.com, que é uma inteligência artificial fraca para categorização de documentos, para classificação de documentos, para identificação dos pontos e você dialogar com essa inteligência artificial para dali extrair todas as informações. Mas observem, quando eu me refiro sobre a fraca, não estou dizendo que ela é incipiente, não estou dizendo que ela é precária. Aqui a precariedade não tem nada a ver com a identificação do suporte e do poder da inteligência artificial. É porque nós temos uma inteligência artificial que é especificamente para uma determinada tarefa e não para várias tarefas ou para tarefas multimodais. Talvez você esteja se perguntando nesse exato momento qual é a diferença substancial entre uma IA fraca e uma IA forte ou IA geral. Não estou falando da IA com a singularidade. A IA fraca, ela é feita para tarefa específica para responder pergunta. Quer um exemplo? ChatGPT, Claude, ChatPDF, Alexa. Se você pedir para a Alexa tocar uma música, ela vai entender aquele comando e vai tocar aquela música. Já a IA forte ou a IA geral tem a capacidade de executar multitarefas, tarefas complexas, multidisciplinares e fazer várias coisas ao mesmo tempo sem que ela seja previamente treinada. Na IA fraca, houve um treinamento prévio. Na IA forte ou IA geral, ela tem a capacidade de executar várias tarefas buscando em múltiplos contextos. Túlio, a IA geral já está disponível, está a nosso alcance? Não, ainda não. Mas a boa notícia é que a IA fraca, pelo conceito científico dela, não é tão fraca assim. A única diferença é que ela é montada para trazer efetivamente uma atividade específica. No campo do direito, a maioria das inteligências artificiais, ou a sua totalidade, e aí na maioria não, a sua totalidade nesse atual momento em que nós estamos falando contigo, falando com você aí na sua casa, no seu escritório, elas são tidas como IAs fracas. Mais uma vez, é importante você entender que continuará sendo o processo decisório, continuará sendo o centro decisório desse processo todo. Portanto, a inteligência artificial não vai te substituir. Ainda que hajam estudos relativos à extinção de determinadas atividades profissionais, a nossa área, a área jurídica, a área da advocacia, não tende a entrar nessas profissões que supostamente irão entrar em extinção em razão da inteligência artificial ser utilizada massivamente. Quando você for utilizar uma inteligência artificial, para você conseguir distinguir se ela é fraca ou se ela passará a ser geral, na geral você não precisa realizar nenhum tipo de treinamento. Na IA fraca, eu preciso realizar
um treinamento para que ela performe melhor do que ela vem performando. Então, só para a gente entender, contextualizar aqui, se eu for utilizar o ChatGPT para a criação de uma peça jurídica ou da análise de um contrato, o primeiro e indispensável ato que eu preciso estabelecer é que essa inteligência artificial já vem pré-treinada de fábrica. Ela já vem com seu conhecimento datado e estabelecido. Agora, para a aplicação ao direito, eu preciso dar uma personalização a essa inteligência artificial. E como é que eu faço isso? Faço isso aplicando o método META, onde eu vou mapear a persona da inteligência artificial. A partir de agora, você se comportará como um assistente virtual, com a capacidade de ABC. Você terá X anos de experiência e atuará assessorando um profissional do direito. Veja, eu mapeei. Depois eu preciso educar essa inteligência artificial, lançando a ela toda a minha base de conhecimento jurídico para que o resultado seja melhor. E nesse trajeto todo eu preciso trabalhar o treinamento dela, buscando trazer para mais perto o máximo de eficiência possível para o resultado. E acima de tudo, pessoal, avalie o resultado. Como assim, Túlio, avalie o resultado? Eu sempre digo que a inteligência artificial é uma aliada poderosa para a nossa atividade do dia a dia. Só que ela pode cometer erros. E, como eu sei que ela comete erros, ela não é 100% perfeita. Nesses erros, eu preciso avaliar quais são os destaques das respostas que foram encaminhadas pela inteligência artificial para que eu não corra o risco de disponibilizar uma informação que seja inexistente. Quando nós falamos de inteligência artificial, nós precisamos compreender os modelos de linguagem, ou os famosos LLMs. Como é que isso se aplica ao direito? Como é que isso se aplica ao nosso dia a dia jurídico? Quando nós vamos tratar sobre os LLMs, ou os grandes modelos de linguagem natural, como a estrutura do ChatGPT, nós precisamos compreender o que é a linguagem natural. A linguagem natural é essa linguagem que eu estou me comunicando com você. É a possibilidade de emissão de uma voz ou de inserção de um texto, e essa inteligência artificial vai compreender aquilo que nós estamos apresentando, sem a necessidade de nós termos que utilizar de codificação ou programação específica. E nessa estrutura dos LLMs, ou dos grandes modelos de linguagem natural, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender a estrutura algorítmica, a transparência e a explicabilidade e a sua relevância no campo jurídico. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um sistema onde nós temos uma sequência de dados, passos que são projetados para realizar uma determinada tarefa, para apresentar uma determinada solução ou resolver um problema. Nesse contexto dos modelos de linguagem natural, é importante que você entenda o seguinte: esse modelo não está analisando o texto. Esse modelo está analisando uma significativa quantidade de equações matemáticas para aí sim te apresentar essa solução, que no caso, por exemplo, do ChatGPT, será devolvida em texto ou imagem. Em outras inteligências artificiais, em texto, imagem, vídeo ou áudio. Nessa perspectiva, quando nós falamos de inteligência artificial e algoritmo, quais são as características que você, profissional do direito, precisa entender sobre esse sequenciamento? Ele sempre seguirá regras específicas para a sua aplicação. Ele sempre vai trabalhar em uma grande quantidade de dados. Ele vai ser adaptável em relação àquela realidade e vai aprender ao longo do tempo. Ele tem uma característica da escalabilidade, ou seja, vai lidar com grandes volumes de dados.
Quando nós trabalhamos e pensamos nessa perspectiva de grandes volumes de dados, nós precisamos entender como isso vai impactar na área do direito. Imagine um banco de jurisprudência. Imagine um banco de petições. Imagine um banco de decisões. Esse LLM, esse algoritmo vai trabalhar em cima desses dados inicialmente para entender o padrão, entender o processo decisório, entender o comportamento daqueles julgadores, entender o comportamento daqueles que estão aplicando a inteligência artificial, aplicando o algoritmo para aquela condição específica, para aí sim disponibilizar uma determinada informação. O grande desafio hoje, quando nós falamos em algoritmo, diz respeito à possível transparência desses dados ou possível transparência desses modelos em relação principalmente à sua perspectiva de funcionamento. Mas, Túlio, como isso vai impactar no campo do direito? Quando nós trabalhamos no campo do direito, essa necessidade de transparência é justamente para que esse algoritmo não traga nenhum tipo de viés que vá, por exemplo, atacar determinado grupo social ou beneficiar outro determinado grupo social. Essa transparência, que inclusive está sendo muito bem discutida pelo Congresso Nacional e está sendo muito bem discutida pelo CNJ, da regulamentação junto ao Poder Judiciário, é justamente para que esse, aspas, segredo industrial seja disponibilizado para usuários para que eles possam entender que tipo de informação ou dado está sendo disponibilizado ou utilizado pelo grande modelo de linguagem natural. Um outro ponto muito importante sobre os modelos de linguagem natural e a perspectiva algorítmica é a necessidade da explicabilidade de qualquer algoritmo. Mas, Túlio, quando você diz explicabilidade, na prática significa que o próprio processo de levantamento dos dados, de formatação e de análise tem que ser autoexplicável? Ele por si só precisa trazer a justificativa da adoção daquela medida ou não, da adoção daquela posição ou não? Sim. A explicabilidade algorítmica é a capacidade de um sistema fornecer razões claras e compreensíveis sobre suas ações e sobre seus resultados. Na prática, significa entender que qual será a justificativa para que aquela inteligência artificial tenha adotado aquela decisão. Nas próximas aulas a gente vai comentar sobre o Victor, sobre o sistema de análise de recursos do STF. E olha que interessante, se hoje a Corte Superior já dispõe de uma inteligência artificial para analisar, para juntar, categorizar documentos, certamente aquela inteligência artificial possui o grau de explicabilidade para justificar o motivo do recebimento ou não de um agravo em recurso extraordinário ou qualquer outro tipo de recurso ou qualquer outro tipo de movimentação judicial. Então a explicabilidade hoje, quando nós falamos de regulamentação da inteligência artificial, visa garantir que decisões sejam adotadas preservando o direito constituído, preservando o direito pátrio. Nós temos um caso muito interessante que foi implantado na polícia de Boston, quando eles levantaram a perspectiva de realizar um monitoramento com câmeras de vigilância e tentar realizar uma análise preventiva de um eventual cometimento de crime. Só que ali nós tivemos um caso muito sério, quando aquele algoritmo foi treinado considerando determinados vieses que impactaram um determinado grupo social. O algoritmo não pode impactar um determinado grupo social. Tem que haver, sim, total transparência e a garantia dos direitos fundamentais do cidadão. Não se combate o crime praticando outro crime.
É isso que diferencia uma sociedade civilizada da barbárie, pois os meios pelos quais devem ser utilizados considerarão efetivamente uma análise prévia de que aquilo não pode ser tido como ato discriminatório. Se aquele algoritmo estiver aplicando algum viés discriminatório, certamente estará irregular. Quando nós trabalhamos a perspectiva dessa explicabilidade, nós precisamos entender que essas redes neurais compostas por esses sistemas de linguagem natural vão processar texto, imagem, vão processar vídeo, sempre considerando aquilo que o indivíduo os apresentar. Então, nesse componente da própria inteligência artificial, para você entender aí em casa, você que está assistindo aqui agora comigo, entender, esses sistemas possuem várias camadas para processar, para trabalhar esses dados textuais, essas informações. Quando nós imaginamos que o próprio ChatGPT devolve uma informação, é porque ele tem uma arquitetura previamente estabelecida para sempre devolver aquilo que se espera. Realizar uma análise preditiva e tentar prever a próxima palavra que será disponível ao público em geral. Bom, talvez aí em casa você esteja se perguntando, Túlio, e quanto ao retorno das jurisprudências quando eu utilizo uma inteligência artificial? Muito cuidado. Nós tivemos alguns casos em que foi noticiado que o ChatGPT estava alucinando e devolvendo jurisprudências inexistentes. Por que isso acontece? Porque dentro do seu treinamento, em algum momento, ele viu uma jurisprudência. Em algum momento, ele se lembrou dessa estrutura da jurisprudência. E aí, como resposta à sua solicitação, ele veio e entregou uma jurisprudência. No entanto, a OpenAI já disponibilizou um aviso no seu portal informando que ela não acessa banco de dados públicos para fazer treinamento de modelo de linguagem. Nesse banco de dados público jurídico, ela informou especificamente que nos Estados Unidos ela não acessou esse banco de dados de jurisprudência. Provavelmente no Brasil também ela não teve acesso a esse banco de dados gigantesco que nós temos das decisões jurisprudenciais. Daí fica o meu recado, muito cuidado com o resultado do ChatGPT. Quando você identificar uma jurisprudência que ele apresentou, verifique a real existência dessa jurisprudência. Para qualquer inteligência artificial, seja ela um SAS, seja ela um modelo de linguagem natural, acessar um banco de jurisprudências, atualmente ela precisa realizar por meio de uma API de serviço. Ela por si só não tem a capacidade de ir buscar aquela informação e devolver para você, advogado, juiz, membro do Ministério Público, servidor, ou a não ser que você tenha um banco de jurisprudência próprio e que se conecte à sua inteligência artificial. Apesar disso, ela possui uma infinidade de dados pelas quais ela passou por um treinamento. Por isso que ela sabe muito. Ela sabe tudo e sabe muito. Como é que hoje você pode perceber a aplicação da inteligência artificial ou dos grandes modelos de linguagem natural na área jurídica? Nós temos algumas inteligências artificiais que estão acessando a internet. Quando elas acessam a internet, elas têm condições de buscar no front-end alguma pesquisa específica de jurisprudência, mas a maioria delas vai buscar sempre em artigos jurídicos ou outros sites que já disponibilizaram no seu front-end essa jurisprudência. Redação de documentos, redação de decisões, redação de outros artefatos que são úteis no dia a dia da nossa atividade jurídica. Hoje ela é uma poderosa aliada, onde nós temos ali a um clique a possibilidade de redigir tão bem quanto nós redigimos algum documento. E o mais interessante, quando nós utilizamos esse modelo de linguagem, é a análise e resumo de casos, a análise e resumo de decisões. Eu posso muito bem solicitar a inteligência artificial que me ajude a compreender melhor aquele determinado formato de decisão e quais são as possíveis teses que eu, advogado,
posso utilizar para recorrer em relação àquela decisão, se for do meu interesse, recorrer, ou, se for do meu interesse, apresentar as contrarrazões àquele determinado recurso ou a impugnar aqueles que apresentaram. As redes neurais dos modelos de linguagem natural têm um potencial poder transformador no nosso dia a dia. Como é que isso significa? Imagine você, advogado, membro do Ministério Público, juiz, que está abarrotado de serviço, está abarrotado de processo. Quando você tem essa aliada poderosa ajudando na transformação de tarefas repetitivas com modelos pré-treinados, você tem um aumento da eficiência na produção, na geração desses documentos. Mas sempre lembrando, você é o centro decisório. Você precisa avaliar o resultado que foi apresentado. Então, quando nós buscamos compreender essas aplicações dentro do nosso campo jurídico, dentro da própria inteligência artificial, no que diz respeito à advocacia ou ao judiciário de maneira geral, nós precisamos compreender que eu posso automatizar processo, eu posso realizar uma análise preditiva e posso simplesmente ter o apoio no atendimento em relação aos scripts que antes eram realizados por um indivíduo, que eram realizados pelo ser humano. Tá? Mas volto a dizer, e até serei repetitivo, o centro decisório continua sendo o profissional, o centro decisório continua sendo o advogado, juiz ou membro do Ministério Público, ministro, desembargador. Tá? Agora, em termos de aplicação específica que nós podemos compreender, uma das coisas que me chama sempre a atenção, e nós falaremos sobre os contratos inteligentes em uma próxima aula, tá? Quando eu peço para a inteligência artificial analisar um contrato ou uma base de contratos, considerando uma legislação específica, eu preciso passar para a inteligência artificial todo o contexto necessário daquele caso. Como assim? O profissional é você, o expert é você. Você conduzirá a análise daquele contrato, você conduzirá a análise daquela informação. Não basta dizer à inteligência artificial que seja analisado um contrato. Você precisa aplicar nessa análise toda a sua expertise. Porque, afinal de contas, o conhecedor do direito é você. Não basta dizer, faça assim. Você precisa contextualizar, informar o que está acontecendo, informar o objetivo, identificar o que você precisa, apresentar a legislação específica e, adicionalmente, apresentar as jurisprudências para que ela possa, dentro desse mapa mental imaginário, realizar e organizar todo o seu passo a passo. Quando nós falamos em pesquisa jurídica automatizada, qual é o cuidado que nós precisamos identificar? Já mencionei aqui anteriormente. Nem tudo que ela devolver fará parte da realidade. Como assim? Pelo seu aspecto generativo, ela pode te entregar algo que seja inexistente, justamente para não deixar você sem resposta. Uma perspectiva muito interessante é quando eu junto uma quantidade significativa de jurisprudências para tentar prever um determinado julgamento. E para analisar de forma detalhada uma situação, a inteligência artificial é muito interessante para as tarefas mecânicas e repetitivas. Mas o que isso traz de vantagem para o mundo fenomênico? Aumento da eficiência operacional, redução dos custos operacionais, ampliação do acesso à justiça. Aumento da eficiência. Ela vai permitir com que nós possamos nos concentrar em tarefas estratégicas e menos repetitivas, aumentando sim a produtividade, tanto do advogado, do membro do Ministério Público ou do magistrado. Ela vai reduzir custos operacionais, porque se nós automatizarmos várias tarefas dentro desse processo jurídico, aqueles que ali estão poderão ser reaproveitados nas tarefas pensantes e não nas tarefas meramente repetitivas. E o mais importante que eu entendo, que é a ampliação do acesso à justiça, já que as ferramentas de inteligência artificial permitem com que pessoas de diferentes regiões e realidades consigam acessar
os serviços jurídicos e consigam acessar o judiciário. Quanto ao uso da inteligência artificial sobre as questões éticas e sociais, é importante que os entes que estão trabalhando na regulamentação possam tomar decisões que importem na ética social, nos direitos fundamentais, especialmente quando essas decisões envolverem a liberdade e o patrimônio das pessoas. Mas principalmente quando nós estamos falando de acesso à privacidade, como a legislação nacional estabelece pela LGPD. A inteligência artificial, utilizar os dados para operar e levantar todas as suas informações, gera uma preocupação relevante. Recentemente, a Meta atrasou o seu ingresso no Brasil justamente porque os termos e condições de uso não estavam adequados à LGPD. Então, nós precisamos, sim, sempre entender que a preservação dos dados sensíveis, a preservação dos dados pessoais e outros dados não podem, de maneira geral, serem utilizados para os treinamentos das inteligências artificiais que estão chegando no Brasil, a não ser que estejam de acordo com as regras previamente estabelecidas. Faço aqui uma reflexão crítica para que você em casa também faça. Em todos os aspectos, a inteligência artificial precisa de uma supervisão humana para garantir que as decisões tomadas sejam justas e que haja proteção do ser humano. A inteligência artificial não pode ser utilizada para prejudicar o ser humano. Então agora nós iremos ao nosso quiz para fazermos um overview daquilo que foi falado na aula de hoje. Qual das seguintes afirmações melhor define a inteligência artificial? IA. Um software que substitui completamente os advogados? Uma tecnologia que simula processos humanos como aprendizado e tomada de decisões? Uma ferramenta exclusivamente usada para automatizar tarefas financeiras? Um tipo de hardware utilizado para armazenar dados jurídicos? A resposta correta é a letra B. A inteligência artificial, quando vai simular o comportamento humano, ela atua de modo não a substituir o indivíduo, mas pensar, compreender, analisar como se fosse um ser humano, como se fosse um indivíduo. Quais são os tipos principais de inteligência artificial discutidos na aula? Alternativa A, inteligência artificial orgânica e IA inorgânica. Alternativa B, inteligência artificial analítica e inteligência artificial operacional. Alternativa C, IA forte e IA fraca. Alternativa D, IA legal e IA financeira. E a resposta correta é a alternativa C, IA forte e IA fraca. Nessa aula, nós identificamos quais tipos de IA estão disponíveis no mercado atualmente. A IA fraca é aquela inteligência artificial que é previamente treinada utilizando toda a sua base de conhecimento para a realização de uma tarefa específica. Em compensação, a IA forte ou a IA geral é aquela que não precisa de um treinamento prévio, já foi treinada considerando todo o mundo exterior e praticamente tem vida própria. Essa segunda opção ainda não está disponível para mim nem para você. Qual é uma aplicação específica da inteligência artificial na advocacia mencionada na aula? Alternativa A, tradução automática de documentos. Alternativa B, análise preditiva de casos jurídicos. Alternativa C, criação de gráficos financeiros. Alternativa D, automação de marketing. E a resposta correta é a alternativa B, análise preditiva de casos jurídicos. Imagine você com base em uma grande quantidade de decisões judiciais, com base em um banco de dados de jurisprudência, se você pudesse analisar e prever qual seria o resultado daquele julgamento, considerando o caso específico, considerando as nuances do caso, considerando as características do caso e o objetivo específico. Esse poder
é gerado pela inteligência artificial. Ela é capaz de, mediante uma quantidade de jurisprudência previamente selecionada sobre um determinado caso, tentar prever qual será o resultado daquele seu caso, daquele seu processo. É isso que a análise preditiva ou jurimétrica estabelece e dá disponibilidade a todos nós atualmente. No encontro de hoje, nós trabalhamos um conceito geral sobre inteligência artificial e a aplicação dela no mundo jurídico. Eu gostaria muito de enfatizar nesses minutos finais com você que a melhor maneira de você começar a utilizar a inteligência artificial é entender o que é a inteligência artificial, qual é o objetivo que você está propondo para a utilização da inteligência artificial e, dentro desse cenário, compreender que se você aplicar o acrônimo de META, que é mapear, educar, treinar e avaliar o resultado, a oportunidade que a inteligência artificial está dando para você nesse exato momento, quer seja você advogado, magistrado, membro do Ministério Público, ou servidor da Justiça, ou servidor de qualquer ente da administração, perceberá o seguinte: aquela tarefa que você levava horas e horas de trabalho para ser concluída será efetivamente otimizada. Isso não significa que a inteligência artificial vai te substituir. Não, mas ela vai te ajudar a trabalhar as tarefas que são repetitivas e você poderá utilizá-las na perspectiva de uma adequação à sua rotina. Eu, particularmente, sou um defensor do uso da inteligência artificial na advocacia. Nesse exato momento, existem dois grupos de advogados: os que estão aproveitando a inteligência artificial e aqueles que irão ficar de fora. Eu tenho certeza absoluta que, se você compreender o básico do básico, como você aplica a inteligência artificial no seu dia a dia, as suas tarefas repetitivas poderão sim ser delegadas a ela, por óbvio, com a tua supervisão, com a tua expertise, com a tua análise. Nós mostramos aqui quais são os tipos de inteligência artificial que são aplicadas especificamente no direito. Quero destacar aqui e fazer que você perceba o seguinte: seja qualquer natureza jurídica ou qualquer área do direito, você consegue utilizar a IA fraca, que, convenhamos, não é tão fraca assim. É só no conceito específico da padronização. Porque nós temos vários tipos de IA. Nós temos a IA que é multimodal e a IA que não é multimodal. A IA fraca nós chamaremos ela de não multimodal para aplicação no dia a dia da advocacia. Quando a advocacia é do sistema de justiça. Uma coisa muito importante, pessoal, é que você compreenda o seguinte: desde o momento em que a inteligência artificial foi popularizada em nosso meio, várias discussões se avizinharam. Alguns profissionais se chegaram a dizer que isso era modinha, que isso ia passar, que não ia fazer diferença na vida dessas pessoas. Mas só tem um jeito de você não utilizar a inteligência artificial. Só tem um jeito: se você quiser parar aqui agora. Porque se você quiser continuar na tua atividade profissional, a utilização da inteligência artificial será inevitável. Recentemente, a Meta disponibilizou no WhatsApp, não sei se você ficou sabendo, mas na conta pessoal, não no WhatsApp Business, uma inteligência artificial para você ali no smartphone poder dialogar, fazer pergunta, conversar com essa inteligência artificial, e isso vai impactar efetivamente na tua atividade profissional. Esse é só um exemplo. Um dos destaques essenciais que todo profissional deveria adotar como rotina é, logo de manhã, abrir o seu smartphone ou seu computador e iniciar um diálogo com a inteligência artificial para buscar se atualizar das informações relativas àquele dia. Você quer um exemplo? Acesse o Gemini AI, que é a inteligência artificial do Google, e ali pesquise quais são os temas que estão em alta para que você, advogado, se mantenha atualizado. E com isso, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigado por você ficar até aqui conosco. Obrigado pela tua audiência. O meu Instagram é advogado
Túlio Silveira, @advogado Túlio Silveira. Se você gostou desse conteúdo, vai lá, segue meu perfil. Segue o perfil da TV Justiça. Obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.